A paz do Senhor a todos os irmãos, Pastor Rosélio aqui falando, glória a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, a pedido de vários irmãos e alguns irmãos, tanto aqui de Portugal quanto do Brasil, eu estou entrando aqui ao vivo. Aqui em Portugal se fala em direto ou ao vivo, através do meu Facebook particular. Nós aqui em Portugal vai dar 18 horas. Nesse momento são 17h57, então falta 3 minutos para as 18 horas. Eu sei que no Brasil agora faltam 3 minutos para as 14 horas, que são 4 horas de diferença de Portugal para o Brasil. Então, nesse período de quarentena, a maioria dos irmãos estão em casa. Nós já estamos aí com a presença da irmã Edmira Espanhol, irmã Glória. A paz do Senhor, irmã Glória. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vai dando glória a Deus, glória. E, meus irmãos, nós estamos, como eu disse no início, fazendo essa live pelo meu Facebook particular nesse horário, porque mais tarde, nós aqui em Portugal, nós temos a live do culto, né, da nossa igreja. Então, por questão ética, nós fazemos nesse horário. Amém? Mas nós não vamos deixar de atender os irmãos, aproveitando que estamos nessa quarentena, e de trazer uma palavra da parte de Deus. Que bom ver a senhora também aqui virtualmente, né, irmã Glória? Virtualmente. E eu creio que, se Deus assim, em nome de Jesus, estaremos nos vendo, todos os irmãos, pessoalmente. Aqui, estou falando dos irmãos aqui de Portugal, principalmente da igreja que congregamos aqui. Meus irmãos, enquanto vai se achegando os demais irmãos aí, isso, vai esperando a revelação da irmã Glória. Vai compartilhando aí também. Amém? E há uma temática que Deus colocou em nosso coração. E nós vamos compartilhar com os irmãos, comunicar aos irmãos esta revelação da parte de Deus. E eu tenho convicção de que este meio de comunicação, para os irmãos que vão se achegar depois, depois de nós iniciarmos aqui, talvez vão perder alguns minutos da nossa introdução, da nossa fala, mas vai estar gravado aí no meu Facebook, e os irmãos que depois virem, talvez a mensagem não vão conseguir alcançar a mensagem por inteiro ao vivo, ou em direto, como se diz aqui em Portugal, mas os irmãos e as irmãs vão ter gravado no meu Facebook aí. E eu confesso aos irmãos que eu sempre fui um pregador público, Sempre fui um pregador de falar pessoalmente com o povo, ou seja, individual, com a igreja, de uma forma geral. Mas nós temos agora este meio de comunicação. Quantas pessoas, meus irmãos? Eu estou falando assim enquanto vai se chegando mais irmãos aí e vai dando glória a Deus. Quantas pessoas usam esse meio de comunicação para fofoca, maledicência, heresias, distorções textuais, licenciosidade, sensualidade, ou seja, usa para deturpação, não é verdade? Nós estamos fazendo uso para a pregação e o estudo da palavra de Deus. Amém, pastor Elias Pereira, meu amigo, pastor presidente do meu irmão mais velho, pastor Timóteo, glórias sejam dadas ao Senhor lá do Brasil, lá de Castelo Espírito Santo no Brasil. Deus seja louvado. Também está chegando aí pastor Zildo, com a frase teológica mais profunda que eu conheço: Deus é fiel. Oh, glória a Jesus. É a maior verdade, pastor Zildo, que o senhor pode dizer, e é uma mensagem que fica gravada nos corações das ovelhas e também de todos que te conhecem. Deus é fiel. Glória a Deus. Deus é fiel mesmo, meu pastor. Eu não tenho palavras, irmãos, para os irmãos saberem. O pastor Zildo Júnior é um homem de Deus que socorreu a minha família. Eu tenho que falar isso publicamente. A Bíblia diz que tem que dar honra a quem tem honra. Ele, sua esposa, sua família. Quando minha esposa e meus filhos estavam vindo para cá, para Portugal, e houve uma intempérie com a questão das passagens, e eles ficaram na residência desse homem de Deus, pastor Zildo Júnior, ali no Rio de Janeiro, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, quase uma semana ali, e é um grande irmão, um grande amigo. Essa amizade foi vinculada através do pastor Emerson, nosso grande amigo em comum. Um forte abraço para o senhor também, pastor Zildo. Forte abraço também, pastor Elias. Deus abençoe.
Então, meus irmãos, a pedido de alguns irmãos aqui de Portugal e também de irmãos do Brasil, nós estamos aqui entrando ao vivo, em direto, com um tema que nos foi proposto, sobre o resgate da essência da vida do crente, ok? Uma coisa muito importante que nós devemos relembrar. E eu entendo, irmãos, que períodos da vida do servo de Deus, e eu quero aqui enfatizar mais uma vez, que nós não estamos gravando essa live com o intuito, entre aspas, ok? Entre aspas, motivacional. Não é que esse é o objetivo. Não. O nosso evangelho não é desse grupo, né? Nós não pregamos o evangelho assim. Nós pregamos o evangelho real. O simples, como disse Paulo, o evangelho que é o poder de Deus, que é transformação para todo aquele que nele crê. Então, nós não estamos lançando esse vídeo por causa do momento em que estamos vivendo. Não é isso. Porém, todos nós outros sabemos que o nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Eu estava dizendo para um diácono nosso aqui ontem, pelo telefone, via telefone, e dizendo a ele que agora os crentes, uma nova geração surgiu em que não faz cultos domésticos. Aí o pastor Zildo, o pastor Elias, são também experientes, antigos na obra de Deus, sabe disso. Nós, da nossa geração, fomos criados, da nossa geração de crentes, fomos criados com culto doméstico. É a coisa mais normal para nós. Com pandemia ou sem pandemia, aqui em casa, meu filho, é um paraíso. Com pandemia ou sem pandemia, aqui em casa tem culto doméstico, oração, louvor, leitura da palavra, normalmente, independente disso. Mas Deus, então, usa esses meios, permite esses meios para que a família se una, para que os crentes se unam. Eu estava dizendo a esse obreiro, cadê as disputas na igreja? Cadê as contendas? Cadê as disputas de quem manda e quem não manda? De quem quer ter liderança e quem não quer? Onde está? Não tem mais. Né? Cadê as fofocas? Se acabaram as fofocas? Agora cada um na sua casa vai cultuar, vai adorar a Deus, vai cuidar de sua família, vai cuidar dos seus. E outra, lembrando que a igreja primitiva não tinha templos, meus irmãos. Era nas casas as igrejas. E crescia muito mais do que na atualidade. Pode ter convicção. Quando eu falo de crescimento, eu falo de ganhar almas. Ok? Então, eu só quero dar essa fala aqui para os irmãos. Quando isso vai chegando os irmãos, são 18 horas e 4 minutos. A live está marcada para 18 horas. Nós não vamos passar mais que 1 hora aqui na aplicação da palavra de Deus. Mas só para dar pano de fundo e explicar aos irmãos que essa live, repito, não está sendo feita com o objetivo porque estamos num período de pandemia. Não, senhores. É revelação da parte de Deus e também o clamor e o pedido de vários irmãos, servos de Deus, querendo ouvir a palavra de Deus. E eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que confia no pastor Roseliton, conhece a minha vida, alguns que conhecem a minha vida em particular, e sabe que eu sou de perto. Eu não sou somente aqui na tela, não sou somente no templo pregando. Eu sou isso, sempre fui, nem todos esses anos. E desde 14 anos de idade eu prego a palavra de Deus, desde a minha congregação, na minha casa, e o tempo está passando e nós estamos aqui de pé por bondade e misericórdia de Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, que é o que mais nos interessa aqui. Bem-vindo, irmão Joaquim Cordeiro, companheiro, obreiro, servo de Deus, lá de Cachoeiro, Itapemirim, Espírito Santo, Brasil. Deus seja louvado pelo Senhor, pela sua casa, em o nome de Jesus, pelo seu ministério. Ó, essa tosse não tem nada a ver com esse negócio de pandemia. Isso aqui é antigo, né? É uma constipação. E esse período eu tenho aquela alérgica, né? Aquela gripe alérgica. Então, qualquer coisinha, os irmãos não reparem isso aqui, amém? Abramos as nossas Bíblias, por favor. Salmos de número 139. Ok, meus irmãos? Salmos de número 139. Nós vamos ler vários textos sagrados. A Bíblia tem que pregar. É a palavra de Deus que prega. Nós somente somos aqueles que amplificam. Somos amplificadores espirituais. Nós simplesmente somos profetas de Deus por bondade e misericórdia, de transmitir de Deus para o povo. Somos sacerdote que pegamos do povo e levamos para Deus a intercessão. Amém? Glória sejam dados ao nome do Senhor. Amém, irmã Glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então abramos Salmo de número 139. Vai marcando aí na sua Bíblia, na palavra de Deus, porque eu quero então apresentar essa temática para nós aqui hoje, dada pelo Espírito Santo. Deus quer resgatar a sua essência.
espiritual, ou seja, a essência de Cristo em nós, ok? Então vai ficar esse subtema, a essência de Cristo em nós. Vamos pedir ao Espírito Santo, pelo poder da palavra, para que haja um resgate da essência de Cristo em nós. Esse tema foi uma indicação da irmã Poliana, amém? Esposa, ovelha nossa aqui, esposa do diácono Isaías aqui de Portugal. Muito bem. Salmos de número 139, nós vamos abrir. Vamos abrir também a palavra de Deus no profeta menor Zacarias. Vá marcando aí, por favor, viu, irmão? Salmo 139, ok? A partir das estrofes 13 até a estrofe de número 18. Também nós vamos abrir Zacarias capítulo 12, versículo 1. Então vamos lá, essas primeiras duas leituras da palavra de Deus. Salmo 139, a partir da estrofe de número 13, porque é um inário de Israel, ou versículo, 13 como livro. Muito bem, e Zacarias capítulo 12, verso 1. Salmo 139 diz assim: Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque eu de um modo tão terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo, o estrofe de número 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, sem forma. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Oh, glória a Deus. Bem-vinda também, diaconisa Janaína, eterna discípula. Com seus filhos, Deus abençoe seus netos, Deus abençoe a sua casa. Muito bem, meus irmãos. Abramos também a Bíblia, a palavra de Deus. Marque aí, tá? Salmo 139, a partir das estrofes de número 13 até o 18, que nós vamos trabalhar com esses textos aí. Zacarias capítulo 12, verso 1 diz assim: Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Amém? Vamos abrir a Bíblia também para nós, como diz o bom nordestino aí no Brasil, para a gente amarrar bem a doutrina, para a gente amarrar bem os textos, a palavra de Deus. Muito bem. Abramos também no livro dos princípios, Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7. Glórias sejam dadas ao nosso eterno e bondoso Deus. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, ou suas narinas, o fôlego da vida, ou espírito. E o homem foi feito alma vivente. Muito bem. Meus irmãos, eu vou falar algo que eu tenho dito já há alguns anos, por revelação do Espírito Santo. Vai dando glória a Deus aí, hein? Quem me conhece sabe que tem que dar glória a Deus. Deixa eu falar para quem está chegando aqui na live e para quem não conhece essa chave da revelação. O Espírito Santo falou comigo, em meu coração, que tem que dar glória a Deus. Toda vez que for estudar a palavra de Deus, tem que dar glória a Deus. A Bíblia fala de um homem que morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. E as revelações de Deus se manifestam dando glória a Deus. Amém? Então, os discípulos nossos aqui, os alunos que Deus nos confiou, as ovelhas, eles aprenderam que tem que dar glória a Deus. Toda vez que nós damos glória a Deus, é uma chave para a revelação da palavra se abrir. Então os irmãos vão dando glória a Deus, vão dando aleluia. Aleluia são 1000 glória a Deus. Então diga glória a Deus, diga aleluia, diga amém. Mostra que você está aí, amém? Bem-vinda também minha irmã Branca. A minha irmã Branca, irmãos, é essa italiana que apareceu aí, ó. Eliana Polonini, é minha irmã Branca. Amém? Deus te abençoe, minha filha. Muito bem. Meus irmãos, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele é um Deus que trabalha com princípios, tá bom? É um Deus que trabalha com princípios. E Deus, ele permite alguns mandamentos na Escritura, mandamentos, estatutos e ordenanças. São 3 coisas diferentes, tá bom?
São três coisas diferentes. Repetindo, mandamento, ordenança e estatutos. Todas as vezes que Deus ele passa as suas ordenanças, seus mandamentos ou seus estatutos, o sentido é que ele quer trazer à humanidade, ou indivíduo, ou um povo, seja indivíduo em particular, ou seja um povo, uma nação, ou seja toda a humanidade por inteiro, ele quer trazer de volta ao princípio que foi quebrado. O mandamento, o estatuto, a ordenança só surge quando o princípio de Deus é quebrado, ou alguém quebra esses princípios. Foi o que aconteceu com o primeiro homem, com o primeiro Adão e com a primeira mulher. Né? O nosso patriarca e a nossa matriarca, as matrizes da humanidade, Adão e Eva. Eles tinham princípios da parte de Deus, e esses princípios foram quebrados aí. Quando esses princípios foram quebrados, Deus precisou produzir mandamentos, estatutos e ordenanças. Isso valendo até para o próprio planeta Terra. Ok? Até para o próprio planeta Terra, Deus criou estatutos, mandamentos e ordenanças, para que trouxesse de volta aquilo que foi quebrado, os princípios que foram quebrados. Então, nós lemos aqui Salmo de número 139, as estrofes de 13 a 18, ou versículos, para que você entenda o Salmo como livro. Eu entendo o Salmo como inário, mas para quem entende o Salmo como livro, então são versículos de 13 a 18. Lembrando de um princípio muito importante, de quando ainda estávamos informes, ou seja, sem forma, no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um princípio traçado para nós. Veja bem que eu não quero aqui, irmãos, entrar no pormenor, e se a gente fosse entrar seria fácil, eu posso fazer uma outra live com esse tema, predestinação, isso é a coisa mais fácil do mundo. Mas não é o nosso interesse hoje tratar sobre essa temática. Mas nós temos que entender que Deus ele tem sim, todos há de convir, independente se é arminiano ou se é calvinista, que são duas linhas teológicas, são 12 doutores teológicos do passado e formaram doutrinas diferentes acerca da salvação, mas todos convergem que Deus tem propósito na vida de cada um. Né? Seja bem-vinda também, irmã Carla Miranda. Glória a Deus. Fui seu pastor por um tempo aqui em Portugal, minha filha, mas sou eterno amigo e pastor. Sempre, sempre, sempre. Deus te abençoe você, seu companheiro e sua casa. Muito bem. Então, meus irmãos, nós vamos partir do pressuposto de que o nosso Deus, ele já colocou no ser humano a essência dele. Deixa eu explicar a vocês o que é essência. Essência é o que é a base, é o que é mais profundo de um ser, ok? Então, quando a Bíblia fala sobre incenso, preste bem atenção à colocação do pastor Rosério. Quando Deus fala incenso no Antigo Testamento, hoje, na atualidade, no tempo odierno, nós entendemos que incenso, para muita gente, é aquela varinha, né, que se coloca um fogo para queimar para uma divindade, para uma imagem, seja de qualquer outra religião, né? Só que isso na Bíblia não é não. Na Bíblia, incenso não é essa varinha que queima para Shiva ou qualquer outra divindade que se adore por aí afora. O incenso era líquido, era a essência, ok? Ou seja, um perfume, vamos dar um exemplo de essência de perfume. A essência de um perfume é o que é a base do perfume, ok? Né? Quando se compra, vou usar uma linguagem da cozinha para as irmãs, um detergente, a gente escolhe um detergente concentrado. O concentrado, ele é a essência do detergente. Assim também é o perfume, a essência do perfume é a parte mais concentrada, ou seja, a parte principal, a parte mais forte. Então, no Antigo Testamento, se usava o incenso ou a essência, que era líquida, de perfumes aromáticos. E quando se fazia um sacrifício, se lançava aquela parte líquida da essência sobre o sacrifício e o cheiro ficava um cheiro suave. E a Bíblia diz que esse cheiro, junto com a fumaça do sacrifício, subia. E espiritualmente, Deus se agradava do cheiro desse sacrifício por causa da essência que foi lançada no sacrifício. Já está começando a entender a revelação, meus irmãos e minhas irmãs? Está começando a entender? Isso quer dizer que Deus colocou, glória a Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui em casa, hein? Aqui em casa é o lugar da presença de Deus, graças a Deus, todos esses anos. Mas eu estou sentindo a glória de Deus aqui, tá? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, quando Deus olha para nós, vou usar uma linguagem humana,
Quando Deus nos cheira, Ele quer sentir a essência verdadeira que Ele colocou lá no princípio. Estou entendendo o mistério? Deus tem um princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, disse Deus, no seu conselho trino, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Gente, esta é a essência do homem, do ser humano. Quando eu falo homem, irmãs, falando no sentido genérico, humanidade, tanto macho quanto fêmea. Então, Deus, a essência de Deus em nós é a imagem e a semelhança de Deus. Esta é a essência. Esta é a parte concentrada. É isso que Deus colocou em nós. Agora, mas nós sabemos que com o tempo isso foi perdido. Nós lemos o Salmo 139, as estrofes 3 a 18, ou versículos 3 a 18, que fala como é que Deus, Ele nos possuiu no interior. Essa é a palavra, deixa eu colocar aqui para vocês. Essa palavra possuíste o meu interior, essa palavra, ela significa, numa linguagem humana, que entrando um dentro do outro. Entendeu? A palavra possuir na Bíblia Sagrada, ela tem um sentido de se tornar duas partes em uma. É muito parecida com o casamento, ok? Então, quando a Bíblia fala que o homem e a mulher, quando se casam, eles se tornam uma só carne, possui um ou outro, tá? Então, da mesma sorte é quando um homem, depois de casado, ele possui a sua mulher. Possuir é ter relação íntima. Então agora a Bíblia usa essa linguagem, também teológica, porque vocês sabem que Deus ele sempre compara ele como marido e a nação de Israel como esposa. Deus sempre compara Jesus Cristo como noivo e a igreja como noiva, falando de um casamento que vai acontecer, falando de uma boda espiritual, de uma festa de casamento que vai acontecer, e falando também de um momento íntimo e eterno dele com a igreja. Essa linguagem é usada relacionada ao casamento. E a Bíblia considera sempre o relacionamento de Deus conosco como se fosse uma intimidade de um casamento de um homem com uma mulher. Então é uma comparação espiritual que se torna. Então o texto diz, no Salmo 139, diz assim, pois possuístes o meu interior. Ou seja, a palavra possuir é a mesma palavra que significa conhecer. Ora, vocês já leram na Bíblia várias vezes, principalmente no Antigo Testamento, que diz assim, e Isaac conheceu a sua mulher. Essa palavra conhecer, possuir, tem o mesmo significado. No sentido humano, é a questão do relacionamento íntimo, repito. Mas no sentido espiritual, vai muito além do que isso. Porque, na verdade, o nosso Deus, ele simplesmente quer ter um relacionamento de comunhão, de intimidade, de conhecer profundamente ao ser humano. E ele quer ser conhecido de nós também. É um Deus que se dá a revelar. Ok? Porém, esse Deus só se dá a se revelar os seus mistérios para aqueles que ainda mantêm a essência dele na pessoa. Se eu mantiver a essência de Cristo em mim, eu vou conseguir conhecer os mistérios do reino de Deus. Jesus, quando questionado pelos discípulos, eles perguntaram a Jesus por que Jesus falava por parábolas à multidão. Mas Jesus separava os seus discípulos em particular e ele dava a revelação. Disse, não, porque os segredos do reino de Deus só é revelado a discípulos. Então a multidão não consegue ter revelação dos segredos do reino de Deus. Isso quer dizer somente para aqueles que são seus, particulares, íntimos. Aqueles a quem ele conhece e quem é conhecido dele. Oh, aleluia! Essa tarde, irmãos, esse final de tarde, aqui em Portugal, aqui na Europa, e talvez ainda início de tarde aí no Brasil, é isso que Deus quer conosco. Ele quer te conhecer, Ele quer possuir você, Ele quer ter intimidade com você, mas Ele também quer ser conhecido seu. Oh, aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Vamos amarrar o texto? Vamos formar a doutrina? Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos dar continuidade. Meus irmãos, nós lemos aí também Zacarias, capítulo de número 12, versículo 1. Né? A parte final do versículo 1 de Zacarias, o profeta menor, versículo 12, diz assim, e que forma o espírito do homem dentro dele. Em Gênesis, que lemos também, Gênesis, vamos ver o princípio para entendermos? Gênesis, capítulo 2, verso 7, que lemos, diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Vamos lá? Então, primeiro, em Zacarias 12, verso 1,
em concordância com o Salmo 139, Deus primeiro formou, segundo a Bíblia, Deus forma o espírito do homem. Olha só que coisa maravilhosa. Porque, segundo a Bíblia Sagrada, aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 9, gente, vai anotando aí, gente, vai dando glória a Deus, vai anotando. A revelação está fluindo, gente. Hebreus, capítulo 12, versículo 9, diz assim, preste atenção. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha só. Então, segundo Zacarias 12, 1, e segundo o que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 12 também, versículo 9, Deus é o Pai dos Espíritos. Ó, a primeira coisa. Então vamos entender? Conforme o Salmo diz que Deus então, porque o Salmo 139, as estrofes 13 a 18, faz um resumo geral de Deus formando o espírito, formando a alma e formando o corpo dentro do útero materno. Olha só que coisa maravilhosa. Olha o propósito de Deus, olha o princípio de Deus, olha a essência de Deus em nós. Ele quer isso. Ele quer que aquilo que ele fez no início perdure. Ele quer que aquilo que ele fez no início permaneça. Tem um hino antigo, para quem é crente mais antigo, de mais de 20 anos, aí 30 anos como eu, sabe? Aquele hino que fala, eu quero voltar ao primeiro amor. Ou seja, é a essência. Não quer dizer que existe segundo, terceiro, quarto, quinto amor. Não é isso. Não é isso. Está falando do início, do princípio. Está falando da gênese espiritual. Então, o que Deus quer de nós é aquilo que Ele colocou no início do homem. Lá no início, quando Deus estava formando, já parou para pensar, irmãos, como que é uma criança? Como que é um bebê? Observou? Ainda no ventre. E depois que o bebê nasce, depois do parto, seja ele normal, natural, ou seja cesariana, não importa. Depois que o bebê nasce aqui, que simplicidade, que humildade. Não existe preconceito no bebê, na criança, ainda na terra-idade. Não existe diferença de cor, de raça, de tribo, de língua. A criança perdoa muito mais fácil. A criança abraça mais fácil. Essa é a essência. É por isso que Jesus disse no Novo Testamento que ele disse quando as crianças queriam ver Jesus, os pais queriam trazer as crianças para serem abençoadas por Jesus. As crianças é um cerne da essência de Cristo que nós devemos buscar. E a Bíblia diz que quando as crianças e os pais queriam trazer as crianças a Jesus para serem abençoadas por ele, os discípulos tentaram afastar. Ele disse, não impeçais de vir a mim, porque das tais é o reino de Deus. Jesus já determinou que o reino de Deus pertence às crianças, assim na sua simplicidade, sua humildade, na sua verdade, na sua pureza. E ele disse, quem não for como a criança não pode ver o reino de Deus. Gente, não pode nem ver, muito menos entrar. Muito menos entrar. Seja bem-vinda, minha cunhada Luana. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se seu marido está em casa já, eu creio que deve estar trabalhando, né, minha filha? Então tem que trabalhar, alguém tem que trabalhar para pagar as contas. Né? Fica em casa, mas e as contas? As contas vêm em casa, as contas vêm em casa, as contas vêm. Então alguém tem que sair para trabalhar. Deus te abençoe você, seus filhotinhos aí, Deus te abençoe. Né? Muito bem, não é para qualquer um não, irmão, que tenha a cunhada assistindo não, hein? Isso quer dizer que eu dou testemunho de vida, graças a Deus. Muito bem. Então preste atenção na revelação. Olha só. Então o objetivo de Deus, quando ele forma o homem, porque no início, quando ele formou Adão e Eva, ele formou primeiro, porque quando nós olhamos para a Escritura Sagrada no Gênesis, no princípio, parece até que Deus precisou criar o primeiro corpo para depois criar a alma e depois criar o espírito. Não, senhores. O princípio de Deus, a Gênesis de Deus, o início de Deus, a essência de Deus é primeiro criar formar, vamos colocar essa palavra? Criar não, formar o espírito do homem. Depois Deus forma o corpo e depois do corpo o homem surge como uma alma vivente. Porque durante muitos anos, criou-se uma teologia vindo lá da América do Norte. Essa teologia permeou todas as igrejas evangélicas, pentecostais, tradicionais, igrejas históricas. Tem pregador pregando isso até hoje, tem pastor ensinando isso até hoje. Mas a Bíblia nunca diz. Vamos ter cuidado, irmãos,
para dizer o que a Bíblia não diz, para pregar o que a Bíblia não prega, para falar o que a Bíblia não fala. Nós só podemos falar, pregar ou ensinar o que a Bíblia fala. Se a Bíblia se calar, cale-se também. Amém? Se a Bíblia não fala, Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a nós e nossos filhos. É só as reveladas. Paulo disse, gente, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Em parte, o todo só vai vir no porvir, no futuro, na eternidade. Então, mas tem gente que não quer aprender nem em parte. É verdade? Então, nós entendemos que a essência de Deus é formar nele. Então, o primeiro homem, quando Deus faz o boneco, mas antes de Deus fazer o boneco, o espírito do homem, fôlego de vida, já estava em Deus. Ô, irmãos, é fácil de entender essa essência. Já estava em Deus. Deus, então, sopra o fôlego de vida, Deus sopra o fôlego de vida, literalmente, no barro, na terra, que era o primeiro homem. E a Bíblia diz em Gênesis 2,7 que lemos, que quando ele sopra o fôlego de vida, que é o espírito, no boneco de barro, na terra, ou seja, o contato do espírito humano, soprado por Deus, contato com a matéria feita da terra, deu resultado à alma vivente. A doutrina que tem sido pregada errada desde a América do Norte é que o homem é espírito. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que o homem foi feito uma alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Essa é a essência. Muito bem. Então Deus forma o espírito, Deus cria o corpo, e a junção entre espírito e corpo é igual à alma vivente. O homem é uma alma vivente. Ok. Então, sendo vista nisso, a Bíblia então prova claramente para nós, a Escritura deixa claro, de que Deus então, ele tem alguns objetivos da parte dele para com o ser humano. Eu gostaria que os irmãos, se for possível, abram as suas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos ver então que o ser humano, ele tem alguns propósitos da parte de Deus com vista nisso. Os propósitos da parte de Deus na vida do ser humano, nós vamos ver aqui também no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 13 a 16. 13, 14, 15 e 16. Em 4 versículos vamos ver para a atualidade quais são os objetivos. Porque a filosofia grega, ela faz algumas perguntas. A filosofia são pensamentos dos homens. Sempre a filosofia vai perguntar, ela não tem resposta. Ela sempre vai questionar, ela nunca vai ter resposta. A Bíblia diz, no Novo Testamento, nos Evangelhos, que os gregos queriam conhecer Jesus. Olha, para quem não sabe, no Evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como homem perfeito. Né? E no Evangelho de Lucas está escrito que eles queriam, né? Eles queriam conhecer Jesus. Porque os gregos, eles queriam ter conhecimento. E a Bíblia diz que Jesus é a sabedoria. E Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma tríade. Mas os gregos, na sua filosofia, sempre perguntaram, de onde viemos? O que estamos fazendo aqui e para onde vamos? Ou seja, qual é o propósito nosso aqui? De onde nós viemos? Eu acabei de explicitar e resumir para os irmãos de onde viemos. Viemos de Deus, viemos do pó da terra, e essa soma do espírito humano vindo de Deus, soprado, nós somos soprado de dentro de Deus. Por isso que Zacarias fala 12, verso 1, formou o espírito do homem dentro dele. Saímos de dentro de Deus, o fôlego de vida. Veja que coisa séria, nós temos parte, né, que Deus soprou na terra, que somos nós. Olha só que coisa maravilhosa. O espírito do homem é eterno, vindo de Deus. Por isso que a Salomão, que é chamado pregador em Eclesiastes, ele disse, olha, o espírito que veio de Deus, volte a Deus que o deu. O fôlego de vida, volte a Deus que o deu quando o homem morre. Mas o pó volte à terra, né? O pó do homem, que é a carne, que é o corpo físico, volte para onde foi tirado, que é a terra. Isso é bíblico. Então, nós já sabemos de onde viemos. Agora, o que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso propósito? Qual é o seu propósito? Qual é a essência que ainda permanece no senhor, na senhora, em você, da parte de Deus? Qual é a essência? Será que ainda perdura a essência de Deus em você, em mim? Nós temos que fazer uma autoanálise.
Né? Quando nós lemos, nós que somos servos de Deus, participamos da ceia do Senhor, nós gostamos muito do texto de 1 Coríntios capítulo 11, do apóstolo Paulo, quando Paulo fala assim: examine-se, pois, ao homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice. Ah, é? Irmãos, esse exame não é só para ser feito na hora da ceia do Senhor, não. Esse exame é para ser feito todo dia. É modus vivendi, é todo dia, no modo de vida. É no jeito de falar, no jeito de andar, no jeito de pensar, no jeito de dormir, no jeito de levantar. Glórias a Deus, irmã Deli, missionária dele. Deus te abençoe. Cachoeiro Itapemirim, né? Congregamos juntos muitos anos. Deus abençoe a senhora e sua casa. Muito bem. Então, qual é o propósito? Será que eu estou mantendo... A Bíblia diz no Salmo 139 que antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, eu estava informe, ou seja, sem forma, diz o Salmo 139, a partir das estrofes número 3 a 18. Deus me conheceu ainda num período que eu estava sem forma. Deus possuiu o meu interior no ventre da minha mãe. Deus possuiu, ou seja, Deus conheceu você, irmã, você, irmão, no ventre da sua mãe, antes que o seu corpo fosse totalmente formado. Ainda estava um embrião, ou glória a Deus, quando Deus já te conheceu lá dentro do ventre da sua mãe. E a Bíblia diz que nós fomos entretecidos no ventre da nossa mãe como se fosse entretecido no ventre da terra. Ou seja, reportando ao princípio. Porque Deus entreteceu o corpo de Adão, o primeiro homem, no ventre da terra. Foi na terra. Deus usou a terra como um tiá para formar o corpo do homem. E agora Deus usa o ventre da mulher, da mãe, da mulher, para também entretecer e formar um corpo físico do seu filho, dos seus filhos, do ser humano também. Ou seja, a mamãe, a irmã que já gerou filho, sabe do que eu estou falando. Até aquelas que não geraram, nós homens sabemos parte. Mas até hoje tem um texto bíblico que a ciência não consegue responder. Como é que os ossos da criança se formam no ventre da mulher? E está escrito aqui no Salmo 139, glória a Deus, estrofe de número 15, ou versículo 15, Salmo 139. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. O tiar de Deus. Qual o princípio disso, meu Deus do céu? Como é que Deus te formou? Como é que Deus te fez? Ele quer que nós permaneçamos do jeito que Ele fez. É por isso, irmãos, que como Deus fez espírito, alma e corpo, então Ele quer de volta o espírito, alma e corpo. Quer ver? Quer ver? Vamos abrir a Bíblia. Amém, missionário Derli. Amém. Que bom, né? São mais de 20 anos, né? Quantos anos? Quantos anos? Deus abençoe. Estamos aqui aprendendo a cada dia com o Espírito Santo. E eu não consigo ficar só para mim, eu tenho que passar, né? Vamos abrir a Bíblia aí, irmãos. Vamos de Bíblia. Abra a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Vamos ver por que Deus quer que nós permaneçamos com essa essência espiritual em nós. Por que Deus quer que nós permaneçamos com essa essência? Olha aí o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Olha o que Paulo escreve. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo vosso espírito... Gente, a gente ouve muita gente pregar assim, irmão, tem que santificar seu corpo, sua alma e seu espírito. Não, tá errado. Tá errado. A Bíblia fala, santifique em tudo. Em tudo o quê? A essência do homem, do ser humano. Começa onde a essência? Espírito, alma e corpo. Versículo 23, 1 Tessalonicenses 5. E corpo sejam plenamente, completamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh glória! Oh aleluia! Irmãos, tem que ser por inteiro. Não tem a palavra íntegro? Íntegro. A palavra íntegro significa inteiro. Ok? A palavra íntegro significa inteiro. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, a palavra íntegro significa inteiro. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse telefone? Só um momentinho, meus irmãos. Glória a Deus.